Bom dia a todas e a todos, considerando o Chicão e o Rogério. Sejam todos e todas muito bem-vindos à nossa casa. Hoje nós traremos uma temática, abrindo o nosso Outubro Rosa da Casa da OAB Campinas. E antes de começar o evento, eu gostaria de agradecer às nossas colaboradoras da OAB, no nome da Aninha e da Miriam. Gostaria também de agradecer os membros da comissão e pedir que, por gentileza, se levantem para receber os aplausos, porque é graças a vocês que todo esse trabalho é bem feito. Muitíssimo obrigada. Antes de qualquer coisa, eu vou chamar a minha VP, minha vice-presidente Aline, para que ela fale algumas palavras e logo em seguida eu passarei para a nossa presidente da OAB Campinas para que ela dê as boas-vindas para vocês. Então, por favor, Aline. Bom dia a todos e todas. Quero agradecer a presença de todos, sejam muito bem-vindos e que vocês aproveitem muito a palestra da Kátia, que é maravilhosa, e uma excelente palestra, tá bom? E agora eu gostaria de uma salva de palmas à nossa presidente incrível, Luciana Freitas. Bom dia a todas as pessoas. Muito obrigada pela presença previamente, né? A gente gosta muito dessa interação aqui na Casa da Advocacia e da Cidadania. Eu sempre faço uma fala para agradecer muito as comissões temáticas, né? A Comissão de Combate à Violência contra a Mulher, doutora Fábia, doutora Aline, porque sei da dedicação, porque sei da nossa trajetória, né? Faz sempre aqui preocupadas em trazer as temáticas relacionadas à mulher, a trazer essa integração com a rede também, né, com o nosso município de Campinas. Então, quando a gente ganha força, né, e aliados para essa nossa trajetória, é realmente muito importante. Agradecer quem sempre nos prestigia aqui, o CPTI, está sempre nos nossos eventos, agradecer as subseções, conheci a doutora Ludmila, então, né, da subseção de Vinhedo, muito obrigada, viu, pela presença. Realmente não tenham dúvidas, se a gente não tivesse essa integração e essa ajuda, a gente não conseguiria realizar tantos eventos, né, como a gente realiza. Gostaria de agradecer mais uma vez a Kátia Précoma, pela disponibilidade, pela oportunidade. A gente sempre faz uma brincadeira aqui que se a gente tivesse que entregar uma carteira, né, Kátia, a sua seria a de número 1 aqui, ela vai abandonar a profissão dela ou conjugar com a profissão dela o direito, né, porque, enfim, a Kátia é sempre muito parceira, trata de temas muito delicados, muito afetos, né, para a mulher, para o gênero feminino. Então, gostaria de agradecer muito, viu, Kátia? Mais uma vez a disponibilidade. Acho que né, um tema tão importante, o mês de outubro nos traz né, essa conscientização, essa sensibilização, é algo que realmente afeta ainda muito né, o câncer em si. E, infelizmente, com a nossa vida atual, né, consequências duras, né, e desagradáveis para esse momento que já é tão tortuoso para a mulher, né? Então, agradecer imensamente, viu, Kátia, essa oportunidade, às nossas colaboradoras, a Miriam e a Aninha, que fazem né, tudo girar, tudo acontecer aqui. Muito obrigada, viu? Um excelente evento a todas e a todos. Antes de chamar a nossa palestrante, eu gostaria de agradecer também a presença da Kátia, que está aqui representando a secretária. Nós estamos entrando numa nova fase, numa nova parceria com a prefeitura, e eu tenho certeza que vem muito trabalho por aí, vem muito atendimento para as mulheres, e com certeza o alcance nosso vai ser muito maior para os munícipes de Campinas. Muito obrigada pela sua presença. E gostaria de chamar agora a nossa palestrante, a Kátia Précoma, que é psicóloga, que é membro consultiva da comissão, que é perita psicóloga judicial
e é uma psicóloga especializada em violência doméstica e também em abusos sexuais infantis. Então, com vocês, sem mais delongas, a nossa palestrante, Kátia Preckmann. Bom dia a todos. Uma alegria, né? Sempre que eu retorno aqui à OAB, já faz alguns anos que eu tenho esse prazer de compartilhar um pouquinho do que eu faço, que eu amo ser psicóloga, amo atender mulheres em diversos contextos, porque eu já trabalhei na saúde, no social, sempre em paralelo com a clínica, e hoje eu venho falar um pouquinho para vocês sobre a questão do Outubro Rosa e essa palavrinha, o abandono, né? Todos nós, em algum momento das nossas vidas, ou nós vivenciamos situações de abandono, ou conhecemos alguém que vivenciou o abandono, a rejeição. Então, é sobre isso que nós vamos conversar nessa manhã. Quando eu estava montando a palestra, o material para trazer para vocês, não tem como eu não lembrar das histórias que eu ouço todos os dias, seja lá no consultório, seja em rodas de conversa com amigos da área, né, assistentes sociais, psicólogos, do direito também, porque eu estou sempre conversando muito, né, com as minhas parceiras da parte judicial também e algumas que estão vivenciando o câncer de mama, principalmente, que ainda é o câncer que mais faz vítimas, né, no Brasil, e é sempre muito doloroso. Então, imaginem vocês, se nós, que temos conhecimento, que temos acesso à informação, muitas de nós temos rede de apoio, temos condições financeiras, também temos medo quando sabemos de uma notícia dessa, de um ente querido que é acometido pelo câncer, de uma amiga, isso mexe com a gente também. Agora, a gente faz o trabalhinho de olhar para o outro, de ser empático, de se colocar no lugar do outro e pensar. E quando não é comigo? E quando não é com ninguém próximo a mim, nem a vizinha, nem a colega de trabalho, nem a minha melhor amiga, nem uma nora, não é minha mãe, mas são as mulheres, todas essas mulheres, e é sobre elas que nós vamos falar. Quando eu escolhi essa primeira foto, né, vocês veem ali mãos dadas. E é comum quando a gente fala de mulheres, de trabalhos com mulheres, sempre tem uma frase, um jargão do ninguém solta a mão. Uma não solta a mão da outra, a gente forma uma corrente. E será que na prática isso tem acontecido? Já é aí uma reflexão para nós. E eu escolhi o uniforme azul porque os profissionais da medicina, eles são muito importantes naquele primeiro momento, quando a notícia é dada para aquela mulher. Às vezes, mulheres vão fazer exames de rotina, e elas descolam a importância dos exames de rotina. E quando elas retornam com os seus médicos, elas recebem esse diagnóstico. E o que que acontece? Os médicos, eles seguem protocolos. E aí, em como todas as áreas, nós temos profissionais e profissionais. Então, eu tenho profissionais mais afetivos, que apesar do protocolo, eles têm todo um cuidado, porque alguns já vivenciaram isso também na família, às vezes com a própria esposa. Então, eles têm um cuidado, para além do protocolo médico, de dar a notícia e de acolher aquela mulher. Mas, na maioria, não é assim que acontece. É só o protocolo pelo protocolo. E aí, quando essas mulheres vêm até mim no consultório, as frases geralmente são: eu saí de lá igual barata tonta. Eu saí de lá sem rumo. Será que eu vou morrer, Kátia? Eu tenho filho pequeno. Como é que vai ser? E aí começa os porquês. Parece criança pequena, né? Criança pequena não tem aquela fase dos porquês? E a mulher que recebe um diagnóstico desse também, porque passa um filminho na cabeça dela de como vai ser agora.
E nós vamos seguir aqui, pensando, para além do profissional, do médico, do enfermeiro, de toda aquela equipe que compõe, pode ser que essa mão vai ser a nossa. Nós vamos dar a mão para alguém que vai compartilhar essa notícia. Eu posso ser a melhor amiga que aquela que recebeu o diagnóstico me chamou para tomar um café e eu não estou sabendo qual é o tema da conversa do café. Eu acho que é só um café. E quando eu lá chego, ela vai me contar. Então, eu te chamei aqui para a gente tomar um café e também porque eu fui no médico essa semana e eu tô com câncer. Como será que nós vamos reagir? A gente vai engolir um café quente, vai pedir uma água, vai chorar junto, vai dar a mão. Tudo isso é válido e é necessário, extremamente necessário. Nós precisamos saber de estatística, né? Toda vez que eu retorno aqui, todos os anos, os números já estão atualizados. E a estimativa para esse ano, que ainda está vigente aqui, 2025, são de 74 mil novos casos. É um número bem elevado, 74 mil novos casos de câncer de mama em mulheres, sendo mais incidente, né, no público feminino. Esse dado é do Instituto Nacional do Câncer. Então, para nós refletirmos, se eu tenho 74 mil novos casos, nós não, talvez não tenhamos profissionais da psicologia suficientes para atender toda essa demanda. Então, eu não faço nada sozinho. Eu preciso dos médicos, da equipe médica que vai cuidar, que vai acompanhar a paciente, mas o apoio psicológico, ele é extremamente importante para essa paciente. E eu me questionei quando eu vi esse número alarmante, eu pensei, meu Deus, onde estão esses profissionais? Os profissionais da rede? A equipe multidisciplinar que compõe o lugar que ela vai estar fazendo tratamento? Nos consultórios particulares, como é o meu caso? Hoje eu tenho 10 pacientes. Eu atendo muita gente, mas oncológicas, 10 pacientes. E olha o número. Então, quando eu vi, eu pensei, meu Deus, tomara que eu tenha muitos e muitos profissionais que, para além da faculdade também, que tem isso, para além da faculdade, eles tenham esse olhar de acolhimento com essas mulheres, porque a faculdade ela apresenta a teoria, nós fazemos os estágios obrigatórios, aprendemos muito nesses estágios, nas trocas, iniciamos a nossa carreira. E ao longo da carreira nós vamos trabalhar em algumas áreas. Eu, por exemplo, não trabalhei sempre na clínica. Eu já trabalhei no social, depois na Secretaria de Saúde. Depois eu iniciei na clínica em paralelo a esses trabalhos que eu realizava. Mas eu preciso de muitos e muitos profissionais qualificados para essa escuta, para essa demanda que exige do câncer. E aí nós entramos mais precisamente no que eu quis abordar, que é a questão do abandono. O abandono afetivo durante o tratamento de câncer no Brasil é uma realidade dolorosa e comum, afeta principalmente as mulheres. E aí tem a palavrinha aqui, o que que agrava toda essa situação? A falta de apoio familiar e social, o estresse da doença, o impacto financeiro, a falta de preparo emocionais dos parceiros. Então, essa mulher que recebeu lá o diagnóstico, ela sai de lá perdida, sem rumo. Ela vai voltar daquela consulta para algum lugar. Se ela pediu uma liberação do trabalho para ir lá rapidinho, ela volta desse jeito, arrasada emocionalmente, para o trabalho, para seguir a rotina, porque ela precisa do trabalho. Se ela tem banco de horas, ou ela tem um chefe, alguém que entende aquela demanda e fala, vai tranquila, depois a gente se fala, não precisa voltar hoje. Essa mulher volta para casa, pressupõe-se. Lá na casa, a maioria das mulheres tem filhos.
E as que não têm filhos, elas podem estar grávidas ou não estarem grávidas, mas terem alguma criança sobre a sua responsabilidade, porque muitas famílias nós temos cuidadores, aquela família que mora a avó, é composto por avós, tios, todos numa mesma casa. Essa é a dinâmica. E nós temos pessoas que dependem do cuidado dela. E aí ela volta precisando de cuidado também. Eu já atendi mulheres que dizem assim: eu fui tomar coragem, é a elaboração, né, da notícia. Eu fui tomar coragem e contar para minha mãe uma semana depois que eu tinha ido ao médico. Porque aí ela tinha que elaborar a notícia e pensar como que ela ia dar a notícia para os familiares, porque a mãe também tinha um problema de saúde e que a questão emocional impactava diretamente. Então ela falou: eu não quero matar a minha mãe do coração com uma notícia dessa. Quando nós não temos nenhum desse cenário, nós temos só um esposo, um companheiro, um namorado, alguém que ela está se relacionando, ou uma companheira, ela volta para essa casa e ela tem que dar essa notícia. E quem é essa pessoa que recebe a notícia? Alguém que acolhe, alguém que julga, alguém que rejeita. Na maioria das vezes, tem sido alguém que rejeita. Rejeita por quê, Kátia? Por ignorância, porque é uma pessoa violenta, que só pensa em si, individualista, e que quando a mulher fala que está com câncer, aquele que deveria acolher pensa assim: perdi a mulher, porque agora ela vai fazer tratamento, eu não vou ter relação sexual, ela vai passar mal. Só pensa, olha para ele. E eu tenho outros que é por ignorância, então eles desconhecem e eles não sabem como ajudar aquela companheira. Eles ficam tão impactados que muitos ficam calados. E aí a mulher sofre, ela chora e ela diz lá no consultório: ele não falou nada. Eu estava ali me debulhando em lágrimas e eu esperava que ele fizesse alguma coisa, me abraçasse, falasse: eu tô com você. E a pessoa às vezes trava. Ela não sabe o que falar, porque e eu já atendi companheiros que eu peço depois para que eles vão lá, né? Eu acabo englobando atendimento aí para a família. E lá tem a parte deles, eles dizem assim: mas eu não sabia, Kátia, o que falar. Na verdade, eu estava com vontade de chorar com ela. Mas aí o que eles aprendem também desde pequenininho? Que homem não chora. Então ele ficou quieto. E o ficar quieto, olha como que ela interpretou, que ele não deu importância para a dor dela. Então, olha quanta coisa, quantas situações, né, englobam só dar a notícia do câncer. Quando eu falo de apoio social, é porque o câncer não escolhe classe social. Então, eu tenho mulheres que vão ter condições financeiras de ter um tratamento rápido, a profissionais qualificados, que elas acessam até via WhatsApp, quando elas estão ali com muitas dúvidas, ou pós-tratamento de químio, de rádio, onde às vezes passam mal e elas querem falar com o médico que acompanha. Mas eu vou ter mulheres que elas mal têm o dinheiro para o transporte até o local que ela tem que fazer o tratamento. E como que nós podemos mudar esse cenário? Como é que a gente ajuda, Kátia? É isso. É olhar cada um. O que que eu posso fazer para essa mulher? O que que eu posso fazer nessa? Eu estava há pouco conversando aqui com a Kátia, com outro pessoal aqui, a Priscila também, que trabalha, atua na rede, falando disso, de trabalhos que estão sendo realizados, onde nós pensamos o indivíduo, a mulher com câncer, mas nós olhamos o todo também, o território, a cidade, o estado. O que tem sido feito? O que está sendo oferecido se a gente tem 74 mil novos casos? Não dá para a gente pensar micro. Eu tenho que pensar maior. Eu tenho que atingir o maior número de mulheres. E eu tenho que usar todos os meios para isso, inclusive comunicação. Quando numa manhã, no primeiro dia de outubro, vocês estão aqui se disponibilizando
A me ouvir, eu creio que vocês são agentes multiplicadores. Que algum insight, a gente nunca sai da mesma maneira. Quando a gente está partilhando informações, estamos num contexto como esse. Então, o que que vocês vão levar? O que que vocês vão conversar depois? Hoje eu estava lá ouvindo uma psicóloga que trabalha com isso também, e ela falando o que que nós podemos fazer. Nós sempre podemos fazer alguma coisa. Kátia, mas eu não trabalho na rede. Eu sou a que trouxe o brinde. Mas você pode ter uma amiga que precisa de um abraço. Você pode ser aquela que vai oferecer a carona, que vai levar aquela mulher até o dia da consulta. Ah, Kátia, mas tem Uber, né? Tem tanta coisa, ela não precisa de mim. Tá, ela pode ir de Uber, mas é algo frio, né? Uma prestação. Agora, se ela vai com você, se você é aquela mãozinha que estava lá no primeiro slide, que quando ela desce do carro, você diz: amiga, vai lá, eu tô te esperando, tá? É diferente. Então, tem um peso emocional. E isso vai impactar até no tratamento. Porque as mulheres que têm esse suporte, que se sentem acolhidas, elas têm um melhor rendimento durante químio, rádio, esse pré, esse pós. Quando elas retornam para conversar com os seus médicos, elas contam lá para os médicos, elas contam para a psicóloga como tem sido. De uma semana para outra, às vezes são quinzenais as sessões. Tem muita diferença de quando eu recebi ela com o exame em mãos, desesperada, sem rumo, e 15 dias depois, quando todo mundo já está compartilhando da notícia, quando já tem um norte de como vai ser o tratamento, quem vai levar, quem busca, quem ajuda financeiramente. Eu já tive pacientes que um Pix de R$ 23 fez diferença no tratamento dela. Porque ela era CLT, tinha o dia X de receber, quem é CLT é complicado, né? Com uma mãe acamada, que dependia dela e que ela comprava os medicamentos da mãe, e isso era descontado do salário dela. E quando ela precisou de algo para ela, faltavam R$ 23. E aí foi uma colega de trabalho que fez esse Pix. Uma mulher nunca esquece mais o que foi feito por ela. São pequenos gestos, às vezes a gente acha que é algo tão grandioso, né? Eu já tive amigas que custearam o tratamento comigo. Eu já fiz muitas vezes atendimentos que eu não cobrei, porque ela estava tão debilitada emocionalmente, financeiramente, vivendo situações que eu vou compartilhar já já com vocês. E alguém me indicou, vai lá na Kátia, porque ela atendeu a minha mãe, ela atendeu alguém da minha família. Então a gente tem esse olhar também, porque eu vivo da psicologia, mas é para além disso, né? Um dia eu já precisei também e alguém me ajudou. A falta de preparo emocional dos parceiros, que eu falei para vocês, e o estresse da doença, que eu vou falar um pouquinho mais. Essa mulher linda, né? Com esse. Parece um turbante, né? Esse lenço. A maioria vai assim lá comigo no consultório, mas até chegar nesse momento, demora. E é doloroso o processo. Então, por que que o abandono afetivo acontece? Estresse e sobrecarga. Então, muitos parceiros abandonam as suas mulheres durante o tratamento, porque eles simplesmente não sabem lidar com aquilo. Nunca vivenciaram. De onde eles vieram, as relações que eles tinham com mulheres no contexto da família era fragilizado. Então, eles têm pouco ou nenhum apego e eles vão embora. Por falta de preparo emocional, então os parceiros estão preparados ou dispostos a oferecer o suporte contínuo. Então tem aqueles que de cara abandonam. Aí eu tenho outros que eles não sabem o que fazer. Eles estão perdidos. E aí precisa de um profissional, precisa de um familiar, de alguém que pega pela mão e fala: você não está sozinho, vou te ajudar.
Medo da doença e das mudanças, dos impactos que vão acontecer, inclusive financeiro, que eu falei para vocês. Hoje nós falamos assim abertamente, as campanhas também sobre câncer. Mas na época da minha avó, da minha mãe, até um tempo atrás, falar de câncer, muitas pessoas falavam assim, aquela doença. E eu ouço ainda, quando é uma paciente com mais idade, ela fala assim: Nossa, Kátia, então, eu marquei com a senhora porque eu tô com aquela doença. Ela não consegue falar câncer, porque é como se fosse uma sentença. Porque culturalmente era assim que era tratado. Então, olha a importância do profissional, como ele vai tratar essa mulher, que olha o que tem lá de trás. Ela já vem, ela já senta lá com o profissional, pensando: meu Deus, o que vai acontecer comigo agora? Então, o medo, ele paralisa. E muitas pessoas não dão conta e elas abandonam mesmo. E aí, sabe aquela amiga que fez o Pix de R$ 23 que eu falei para vocês? Quantas amigas tem assim? Quantas colegas de trabalho que olham para outra nós temos? Que bom que nós temos bastante. O número é elevado, porque ainda elas trazem isso nas sessões, mas tem sido insuficiente, porque para além dos parceiros, eu tenho pessoas próximas que abandonam. E como que elas abandonam? Evitando a paciente. E elas falam para mim assim: Ai, Kátia, eu não consigo lidar, eu não quero olhar ela careca. Me dá vontade de chorar. E aí eu digo para ela, então, mas já inventaram o WhatsApp, a ligação telefônica. Se tá difícil encarar, e eu respeito, porque a pessoa falava para mim, Kátia, eu tenho vontade de chorar, como é que eu vou chorar na frente dela? Então manda uma mensagem, manda um bom dia, faz o Pix, se disponibiliza, vê alguém que não vai chorar da sua família e fala para levar no dia da consulta, faz alguma coisa, faz a sua parte. Ela conta com você. Ela vai voltar no médico algumas vezes durante o tratamento. Mas e no dia a dia? 24 horas para alguém que está doente não passa. Eu não sei se vocês aqui já tiveram alguma situação que precisou de internação hospitalar ou uma intervenção cirúrgica. Eu já tive. A hora não passa. É uma coisa horrorosa. O hospital, nem sempre o que nós temos é agradável. A gente pode ter um hospital superlotado, ou uma UTI, com aquele barulhinho, o seu quarto é perto da UTI, você fica ouvindo. Os enfermeiros, os médicos que desesperados, sem tato, eles acabam compartilhando no corredor como que está sendo a evolução do paciente. E você que está naquele quarto está ouvindo ou alguém que está no mesmo quarto que você. Eu já tive todas essas situações de estar internada, não era por essa condição, mas por outras de saúde, e eu ouvia tudo isso. Então, imagina a mulher que está no tratamento de câncer e quem está do lado dela ali está falando o quê? Palavras de suporte, de encorajamento ou que deprime? Tem algumas famílias que eu indico para minhas pacientes que elas se afastem também. E elas só contem com os amigos e colegas de trabalho e equipe médica, porque eu tenho familiares tóxicos. Triste, né? Mas sim, nós temos familiares tóxicos que, ao invés de acolher, de ajudar, eles afundam o paciente, deprimem e diz, ah, é difícil, né? Mas não ajuda, na prática tá, é difícil, e o que que você vai fazer para agregar? Ou diz, toda vez que ela retorna, que ela tem efeitos colaterais, que muitas das vezes, cada organismo funciona de uma maneira, mas muitas das vezes é um mal-estar que elas me falam, enjoos, dores de cabeça, né, cefaleia. E quando elas retornam ao tratamento, os familiares banalizam. Igual quando alguém está com depressão e a gente fala que é falta de um tanque de roupa para lavar. E aí aquela pessoa que está com enjoo fala assim, nossa, mas você reclama de tudo, você está viva, tipo de comentário que não agrega, deprime. E aí eu falo para elas: olha, se você tiver um lugar para passar a maior parte do tempo, melhor. Aí você vai em casa só para dormir, para evitar isso. E se é um familiar que não mora com você, melhor ainda. Então não faça questão de estar junto.
porque o que ele diz não agrega, não faz parte, não ajuda em nada no tratamento. Ali tinha uma mulher com lenço e aqui já uma carequinha, né? Nós temos, eu sou de Indaiatuba, né? E lá nós temos alguns cabeleireiros que fazem esse trabalho de receber essas mulheres. Porque imagina, o cabelo, ele é muito impactante na autoestima da mulher. E eu ter um cabelo curto por opção é uma coisa. Eu ter que abrir mão do meu cabelo porque eu tô doente é outro cenário. E quando elas vão até o cabeleireiro, porque elas começam a ver no banho, em casa, na roupa, que começa a ter a queda, elas esperam o quê? Não é só um corte. A hora que eles começam a passar a maquininha, a gente já viu isso em novela, alguém já contou, ou mesmo no salão nós já vimos, e as lágrimas descem, porque não tem como, é como se elas estivessem nuas. Eu estou me desnudando ali para um estranho. Eu não queria estar aqui, mas é necessário, porque é menos doloroso do que eu ver dia a dia o meu cabelo caindo. E esses cabeleireiros, eles são verdadeiros anjos na vida dessas mulheres. Porque eles tiveram. Podia ser só mais um cabeleireiro, né? Mas não, eles tiveram esse olhar de aquela mulher que senta na cadeira. Um deles é meu amigo, e ele fala: eu marco, se eu tiver mais alguém depois dela, são 2 horas depois só que eu agendo. Porque eu quero ter tempo com ela. Se ela chorar e eu chorar junto, tá tudo bem. Eu tenho que sair para pegar uma aguinha, eu quero abraçá-la, eu quero acolher o silêncio dela. Então, vai para além de só um corte de cabelo. Então, ele não é psicólogo. Você vê que a gente não faz nada sozinho? Não é o médico, não é o psicólogo, não é o familiar. É o cabeleireiro que cortou o cabelo dela. E ela ficou assim, como essa moça aqui do slide. Aquela anterior que estava com o lenço, com o turbante, é o próximo passo desse. E aquele lenço, quando vocês forem em algum lugar e uma das doações que solicitarem for um lenço, levem. Se organizem para levar pelo menos um lenço. Nós já fizemos essa campanha várias vezes aqui, em outros lugares que eu já fui. Eu sempre levo, porque ele vai fazer o papel do cabelo dessas mulheres, da vaidade. É a maquiagem delas. Elas se olham no espelho e veem de novo beleza. Onde, se eu não tenho um companheiro que é ignorante, ou aquele que foi embora, mas eu tenho um companheiro que é agressivo, uma das lacunas que eles aproveitam é essa, da autoestima. Então, eles dizem que ela não é mais mulher, que ela não é bonita, como quando eles começaram a se relacionar. Eles acabam com a autoestima dela. E o lenço, ele é simbólico, ele faz esse papel. E quando ela sabe que outras mulheres tiveram essa preocupação, elas pararam o que elas estavam fazendo, mulheres que são saudáveis, e elas pensaram em mim. O meu esposo está aqui, ele já foi algumas vezes comprar o lenço, porque eu falava, tal dia tem a palestra, tem que levar um lenço. E lá estava ele comprando, um homem, comprando lenço, entendendo a importância daquilo. O meu filho já foi comigo comprar lenços. E aí ela vai saber que alguém pensou com carinho nela. É significativo demais. Então elas contam. Se a gente não tinha esse hábito, ou nunca pensou sobre, que a gente comece a pensar, quando tiver um evento e tiver a doação de lenço, eu vou reservar um tempinho na minha agenda, que é corrida, a minha não é diferente da de vocês, mas para a gente se organizar e trazer, porque para elas é muito importante. Imagina aquela que precisou dos R$ 23, ela não vai comprar o lenço. Então, ela está contando com o lenço da doação. Por isso que eu falei ali do impacto na autoestima e na imagem corporal. Coloquei como principal fator rejeição e desvalorização, porque elas ouvem muita coisa ao longo do tratamento. E as que não ouvem
O medo faz elas começarem a ter esses pensamentos intrusivos, sabe? De agora que eu tenho que retirar minha mama, por exemplo, eu não sou mais mulher. Eu sou uma mulher pela metade. Quem vai me querer? Porque daí eu já estou sem o cabelo, então também eu estou sem mama. Eu não sou mais uma mulher. E socialmente, a mídia, ela divulga muito isso. É cultural. Então, os estereótipos, né? O cabelão, ou o cabelo X, a cor X, a cintura de tal maneira, muito bumbum, pouco bumbum, que tamanho de seio que está na moda agora, põe silicone, tira silicone. É isso que a gente vê. São os estereótipos. E aí ela não se encaixa em nenhum, porque ela é uma mulher que ou ela está doente, ou ela está em tratamento, ou ela está no pós-cirúrgico, cheia de medos, se sentindo rejeitada, e que muitas vezes ela foi rejeitada já no tratamento, porque esse companheiro foi embora, ou ela está ouvindo agora, porque muitos companheiros passam bem o tratamento. Então, eles vão acompanhando, vão esperando o que o médico vai falar, até que tem o dia da cirurgia. Algumas colocam a prótese no mesmo dia da cirurgia. Já tive amigas que fizeram isso. Mas muitas não. Então elas voltam para casa sem os seios. Inclusive, eu conheço um tatuador que faz esse trabalho também, de tatuar novamente aquele seio para aquela mulher, o bico, porque isso também tem um impacto emocional. Então, olha quantas pessoas contribuindo, pensando, como que eu posso fazer a diferença na sociedade, para além do que eu estou acostumada no meu dia a dia. Então, muito importante esse olhar. A cultura e estigma, né? Em algumas culturas existe um estigma associado ao câncer, levando ao julgamento e à falta de acolhimento da pessoa doente pela sociedade, o que contribui para o abandono. Isso a gente vê todo dia. Quando chega uma mulher careca em algum lugar, ou até mesmo com o lenço, geralmente o que que acontece? Vira atração, né? Todo mundo olha. Só que, como é esse olhar? Todo mundo olha como? Normal, uma pessoa careca, tem tantas pessoas carecas, tem homens carecas, né? Tem pessoas que, por opção, têm um cabelo curtíssimo, desenhado, mas tem o estigma ainda, a mulher com câncer. E eu tenho pessoas que não sentam, olha que absurdo, do lado daquela mulher com câncer. Porque não sabem lidar, porque tem receio dela puxar um papo. O que que eu vou conversar com a mulher que tem câncer? Então, o meu pedido é, toda vez que você estiver num contexto e ingressar alguém nessa condição, não olhem com dó, porque é o pior olhar que tem. E a mulher sabe quando ela está sendo olhada com desejo, com dó, com raiva, com ira. Então, o olhar de dó, ele não ajuda no tratamento. Nós precisamos mais de olhares de acolhimento do que olhares de dó, de pena. Isso não contribui em nada. E aí eu listei os dois principais aqui, impactos na saúde das pacientes. O primeiro é o sofrimento psicológico, né? Então, nós temos ali o abandono, que vai intensificar, né? Sentimentos de solidão, de culpa, de raiva, de medo, e que só piora isso. Então, hoje tenho lá as 10 pacientes que eu estou atendendo oncológicas, cada uma de idade completamente diferente. Há pouco eu estava aqui compartilhando, até falando com a Aline sobre isso. Eu tenho uma paciente de 25 anos e eu tenho uma paciente de 63, com reincidência. Demandas diferentes, com histórico familiar, sem histórico familiar, com companheiro, sem companheiro, com filhos, sem filhos, trabalhando, não trabalhando. Olha quanta coisa envolve o acompanhamento psicológico de uma mulher com câncer. Mas todas as que eu já atendi aí ao longo de 18 anos e as que eu estou atendendo, todas lidam com o medo. Então, o medo da morte, o medo do tratamento, o medo de eu ser dispensada do meu trabalho, porque nem todas são concursadas, as que eu atendo e trabalham fora.
Muitas trabalham por comissão, elas são autônomas e elas não sabem quanto tempo vai demorar para elas retornarem ao mercado de trabalho. Então, olha quanta coisa para além do tratamento, elas ficam pensando: será que eu vou dar conta? O filho que está com dificuldade de aprendizagem, e era ela que ajudava na lição de casa, mas agora ela tem enjoo por causa da químio e ela já não consegue mais ajudar como antes. E aí ela sente uma culpa tremenda, com medo das consequências, que ele vai ter uma queda de rendimento escolar, que a escola vai achar que ela não é uma mãe boa. Então a mulher se cobra muito também. E quando elas trazem isso lá no consultório, eu sempre faço um exercício de pensar, além de você, por exemplo, essa criança, essa paciente minha que tem filho, onde está esse pai? Porque essa criança tem pais, tem avós, tem tios, tem reforço escolar, apoio escolar lá na escola? Esse é o momento de utilizar. Não se cobre tanto, porque daí a mulher ainda tem isso. Eu tenho que dar conta lá fora, eu tenho que ser uma boa esposa, minha casa tem que estar um brinco, limpa, cheirosa, os meus filhos também, o uniforme passadinho, eu tenho que estar sorrindo, porque quando eu chego nos lugares, se eu não estiver sorrindo, não for minimamente simpática e agradável, eles me olham com dó. Olha quanta coisa essa mulher pensa. E a dificuldade do tratamento em si. Então, o tratamento ele é complexo, é caso a caso, pode ser um câncer de ovário, pode ser um câncer de mama, N espécies aí, situações, né, que a gente vai lidar, que nós vamos tratar, e os efeitos colaterais que nós vamos ter da medicação, nem todas vão fazer químio e rádio, a urgência de cada caso. Eu já atendi pacientes que elas iam operar de endometriose. Esse era o tratamento. No pré-cirúrgico, pré-operatório, naqueles exames que elas fazem, elas descobriram, nós temos uma amiga que aconteceu isso. Ela descobriu o câncer de mama quando ela estava se preparando para a cirurgia de endometriose. E aí muda toda a rota. E sabe o que é o pior? É o que aconteceu nesse dia. Lembra dos protocolos médicos que eu falei para vocês? Então, muito antes de chegar lá na psicóloga, teve primeiro o médico. E no dia que ela foi passar em consulta com o médico, ela estava com o marido, porque ele está em todas com ela, ele é muito presente. E quando ele entrou na consulta, o médico não olhava para ela para dar o resultado, ele olhava para o marido e dizia assim para ele: você sabe que mudou toda a rota, nós vamos ter que operar de urgência. A mãe dela teve câncer no mesmo quadrante, então a gente tem uma questão genética aí. Eu sugiro que ela faça uma prótese e eu queria saber para o senhor como que é isso. Eu preciso da sua autorização. Isso aconteceu numa consulta médica. O marido autorizar os procedimentos que seriam feitos com a esposa. E aí, e ela é uma advogada. Como ele está sempre com ela, e ele sabe disso, que ela aborda, ele falou: doutor, quem tem que decidir isso é ela. Daí ele falou: não, isso vai impactar a vida de você. Continuou, a violência continua. Isso vai impactar a vida de vocês, né? Porque ela vai entrar de uma maneira na cirurgia, vai sair de outra. E ela só querendo sair viva. E ainda elaborando que a endometriose ficou, olha, em segundo plano, porque agora eu tenho que fazer a cirurgia de mama logo. Porque ela ouviu isso também. Nós temos que fazer essa cirurgia logo. Ela está lá na estatística das que têm condição financeira, apoio familiar, um médico que seguiu só protocolo e deixou muito a desejar ainda, mas um bom médico, tecnicamente, e um marido que entende, que acompanhou tudo que aconteceu depois. Mas e uma outra mulher? Aí eu fiquei me perguntando, e se ela tem um marido que diz para o doutor: eu não quero, eu quero a minha mulher assim. Ela vai ficar inválida? Porque eu já ouvi isso. Às vezes, por ignorância, a pessoa não sabe nem o termo que ela usa para expressar aquilo que ela está pensando,
E aí um dos maridos falou na consulta comigo: Ô, doutora, me fala uma coisa. Agora ela vai fazer aquelas químio, aquelas coisas lá, mas fica inválida? A paciente estava do lado. Então, olha o trabalhão que os psicólogos têm também para depois arrumar tudo isso que foi dito e falar: não, vai dar certo, porque é 50-50. Eu estou na área da psicologia, eu não posso prometer nada para ela, mas eu posso ajudar, posso e vou, né? Tenho feito isso, ajudar a passar o processo da melhor maneira possível. Isso quando eu não recebo os filhos lá depois, né? Com medos, os filhos começam a dar problemas, né? No sono, na escola, e eles vão lá perguntar para mim, vai ficar tudo bem com a minha mãe, né? Ó a responsabilidade que nós temos. E como lidar? Então, nós precisamos fortalecer essa rede de apoio, buscar o acompanhamento psicológico. Todo paciente que está passando pelo câncer é inevitável, ele precisa cuidar dessa parte emocional, senão ele não dá conta. É muita informação, é muito medo, é muita culpa, e eu preciso elaborar isso tendo um espaço de escuta lá com o psicólogo ou numa equipe multidisciplinar. E promover o diálogo, diálogos como esses. Então, quando eu chamo os familiares lá na clínica e eles introduzo eles, fazem parte de tudo que vai acontecer nesse tratamento com a equipe médica e comigo, eu estou fortalecendo eles. Quando é uma amiga, eu chamo essa amiga. Então, é muito importante promover esses diálogos, levar informação. Eles têm muitas dúvidas. Nós temos aí a internet, graças a Deus. A internet é terra de ninguém, tem muita coisa boa, muita coisa ruim, mas tem informação, porque tem as campanhas. Então, agora, hoje, 1º de outubro, nós vamos ver muita coisa de Outubro Rosa. Uma mulher que tiver dúvidas, ela vai clicar lá e ela vai acessar material bom também. Só que nem todas têm até acesso à internet. Então, enquanto rede, como é que nós vamos fazer isso? Nos territórios. Nós vamos fazer ações nas UBSs, PSFs, nos CRAS, nos CREAs, nas igrejas. As igrejas abrem espaço para líderes comunitários levarem essas mulheres até lá. E nós somos os profissionais voluntários que eu faço trabalho voluntário. Nós somos profissionais voluntários que vamos fazer esse trabalho nas igrejas, nos territórios. Se eu sou um profissional que trabalho na prefeitura, por exemplo, eu vou estar nos territórios. Eu vou identificar a demanda e levar para uma secretaria. Falar, olha, eu estive numa roda de conversa com mulheres e o cenário de 2025 é esse. Pronto. Aí nós vamos pensar em políticas públicas. Então, olha a importância de momentos como esse. Opa. A equipe multidisciplinar. Eu sempre trabalhei, para além do consultório, com equipe multidisciplinar, e é uma diferença gigantesca. O câncer em si, especialmente os ginecológicos, impactam a autoestima da mulher, principalmente nos casos em que há necessidade de remoção das mamas, do útero ou dos ovários. Lidar com a situação de abandono durante esse tratamento intensifica ainda mais o sentimento de rejeição e desvalorização. Nós precisamos de todas essas mãos aqui. Quando eu já trabalhei num hospital aqui de Campinas também, e muitas vezes essas mulheres davam entrada lá por outro motivo e ficavam sobre investigação, em tratamento, algumas internadas, e no meio disso tudo a gente descobria um câncer. Eu, a assistente social, a equipe, éramos os responsáveis por dar a notícia para os familiares. Era marcado um dia. Igual quando eu trabalhei na hemodiálise, que eu já trabalhei lá também, a gente fazia esse papel de esclarecer como que ia ser todo o procedimento. E no câncer, mesma coisa. Então, nós recebemos, aquele médico dá inicialmente a notícia para a paciente, e depois, junto com a equipe, nós pensamos em estratégias. Para esse caso, quais são as intervenções que foram pensadas? Olha, a estrutura dela é essa, nós vamos chamar quem? Para dar essa notícia inicial,
Tá, e aí ela faz a malinha e vai embora. Não dá para ir embora de qualquer jeito. A gente precisa amarrar isso. Ela precisa voltar. Então, a equipe salva vidas. São várias cabeças pensando, com as suas expertises, com os casos que já atenderam anteriormente. Então, extremamente importante o trabalho da equipe. E eu não poderia deixar de falar da situação de violência doméstica. Por quê? Aqui eu estou enquanto membro consultiva de uma comissão que trabalha com isso, com prevenção, combate à violência contra a mulher. Então, nós temos toda aquela situação que eu coloquei até agora da paciente com câncer. Aí soma um plus a isso. Soma isso a mulher que sofre violência doméstica. E ela recebe o diagnóstico e ela volta para casa com o seu agressor. Quando essa mulher que recebeu o diagnóstico voltou para casa com o seu agressor, eu preciso ter um olhar atento da equipe, de onde ela recebeu esse diagnóstico. Eu preciso que alguém, se essa mulher não retornar no dia que está agendada a consulta, eu preciso de uma visita domiciliar. Alguém precisa achar essa mulher, porque ela pode estar sendo vítima de cárcere privado. Eu tenho muitos companheiros que não aceitam, eles sabotam o tratamento dessas mulheres. Falam que é frescura. Eles estupram as suas mulheres porque eles dizem que ela é a esposa e que ela tem que cumprir com as obrigações. Então, imagina uma vítima que está passando em químio, que está com enjoo, com dor de cabeça, e aí ela volta para casa, e aquele agressor que nem sempre trabalha, muitas vezes é ela que sustenta a casa, ele diz para ela que ela não serve para nada, que a casa está suja, que ele não tem mais esposa, que os filhos estão abandonados. Então, normalmente, se eu não sofro violência doméstica, eu já vou lidar com os medos o medo do novo, da doença, as sequelas ali do tratamento, que podem ser mais ou menos intensas, depende de cada organismo, mas algum efeito colateral, geralmente os pacientes têm. Elas já têm medo, culpa, já sofrem com abandono, com rejeição. Aí eu tenho o plus da violência doméstica. A gente precisa olhar para essas mulheres. O apoio, o socorro, a saúde, assistência social, todo mundo precisa chegar até ela. Ela conta conosco, porque muitas mulheres, elas são cerceadas de tudo que vocês imaginarem. Então, do pouco dinheiro que ela ganhava e que ela trazia para casa, agora ele diz: não vou te dar dinheiro para o transporte, se vira. Aí eu preciso da amiga que leve para o tratamento. E algo muito importante, que eu até grifei ali, os profissionais de saúde, eles devem identificar essa situação, já buscar o apoio psicológico, porque ela vai precisar, fazer os encaminhamentos na rede de acolhimento. Então, eu, profissional, eu preciso conhecer meu município e a rede. Qual que é o fluxo de atendimento para um caso de violência doméstica e de câncer no meu município? Para onde eu encaminho essa mulher? E o principal, eu tenho uma obrigação legal de notificar o abuso. Então, essas mulheres, quando retornam, e às vezes elas retornam tendo sofrido agressões físicas, elas lá na consulta, elas informam que elas não compareceram porque o companheiro não deixou. Elas têm marcas aparentes, porque a psicológica nós vamos ter que identificar, mas ela não é visível. Mas não quer dizer que ela não acontece. Tem a violência sexual, a patrimonial, todas essas estão acontecendo ali no ciclo de violência da casa. Mas, além disso, eu tenho a violência física. E tudo que ela está me contando, eu não posso permitir, eu estou fracassando profissionalmente se eu fizer isso, é criminoso, eu devolver ela do mesmo jeito que ela chegou, sem notificar a rede. Existe prontuário. Isso tem que constar em prontuário da paciente. Para quem trabalha em rede, a gente tem que saber disso. Eu tenho que colocar lá, tem que estar escrito. Por quê? Porque nunca, a dor de barriga não dá uma vez só.
ela vai acontecer novamente. E quando essa paciente voltar, ou quando ela mudar, porque às vezes o agressor, quando a gente coloca uma tensão em cima dele, naquele território, ele muda. Ele vai morar na zona rural, ele dá um jeito de sumir dos olhares da rede. E aí, lá na zona rural, quem vai se atentar a essa mulher? Então, olha a importância do trabalho da rede também. Quem faz as visitas? Ai, Kátia, mas eu tenho tanto trabalho, não vai dar para eu ir. Tá, mas quem está naquele território? Qual foi a última consulta dessa mulher? Ela está fazendo uso da medicação e eu preciso notificar. É assim que nós temos os dados. Para hoje eu falar ali para vocês que tem 74.000 casos novos de câncer, que o Instituto divulgou, é porque ele precisa de dados para ele divulgar isso e para pensar nos próximos passos. A violência doméstica contra a mulher não é diferente. Se eu não tenho notificação, os dados não são fidedignos. E muitas vezes eu vou achar que diminuiu, que está tudo bem, e principalmente em pacientes com câncer. Eu vou achar que são só pacientes com câncer. Eu deixo esse pano de fundo da violência doméstica esquecido, mas ele está aí, muito presente. Eu converso com muitos médicos e eles me dizem de quantas pacientes tiveram o tratamento interrompido para não desagradar os seus companheiros. Aqui é o meu contato, eu vou deixar para vocês, mas como psicóloga, a principal reflexão que fica para essa manhã é, diante dos dados que eu trouxe, que está aí na mídia, que vocês podem procurar e ler um pouco mais depois, como eu vou fazer a diferença se eu me deparar com uma situação como essa? Profissionalmente, se eu trabalho já na área, se não for no âmbito profissional, mas for na minha casa, com uma amiga próxima, com um colega de trabalho, mas a gente é de outra área, Kátia, mas como? Se acontecesse hoje, se a sua amiga te chamasse hoje para tomar um café e ela te desse essa notícia, qual seria o seu posicionamento? Eu espero que diferente, que o compartilhar aqui dessa manhã ele tenha surtido efeito para isso. Como profissional, eu procuro sempre conversar com outros colegas, compartilhar com eles, tirar dúvidas, eu dou supervisão para algum deles, porque às vezes a gente não sabe para onde encaminhar. A rede muda muito, né? Mas eu preciso conhecer a minha cidade, o meu território, saber o que está acontecendo. As notícias estão aí o tempo todo, então a gente se informar. Quando uma mulher com câncer estiver próximo a nós, no mesmo ambiente, que a gente não tenha aquele olhar de dó. Não esqueçam de doar os lenços sempre que tiver um evento, de fazer um Pix quando precisar, de dar uma carona, de pagar uma consulta médica do psicólogo e que vocês sejam a diferença nos contextos de vocês. Muito obrigada. Gente, fantástico, né? A Kátia simplesmente ela dá um show toda vez. Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Vou fazer a entrega do certificado para a Kátia. Peço que alguém da minha comissão tire foto para depois a gente mandar para a Miriam. E já de antemão eu agradeço a presença de todos vocês, de todos vocês aqui. Muitíssimo obrigada.
Só um mimo, amiga, mas é de coração.